Nesse vídeo eu vou falar sobre os papéis que os filhos têm que exercer dentro de uma família disfuncional. Quais são eles? Tem o filho cuidador, tem o filho vítima, tem o filho mascote, tem o filho herói, tem o filho de ouro, o bode expiatório e o filho invisível. E nesse vídeo eu vou falar sobre eles. Lembrando que esses papéis eles são fixos, mas esses papéis ficam também circulando entre os filhos. Uma hora o filho herói está no pedestal e em um outro momento ele está sendo o saco de pancada, mas ao mesmo tempo cada um exerce o seu papel. Se você tem uma família menor, uma pessoa pode exercer mais de um papel também. E todos os filhos dentro de uma família disfuncional se tornam codependentes dessa pessoa narcisista. Então eu vou começar falando pelo filho que exerce a função de ser o herói da família. Ele é o filho que é visto pelo que ele faz, não pelo que ele é. Esse filho ele pode ter uma vida boa, ele pode conseguir ter muito sucesso na vida, ter uma boa profissão, ter uma boa família. Mas para ele não sente que isso é o suficiente. Ele pode alcançar todos os objetivos profissionais na vida dele que ele quiser, mas ele se sente frustrado. Ele tem ressentimento e ele sente raiva, porque ele tem que fazer tudo isso para ter um valor. Ele acha que ele tem que ter sucesso profissional para ele receber amor. E esse filho sente que se não conseguir alcançar o sucesso, os objetivos dele, ele será rejeitado. Ele não será amado por ninguém. Ele é o filho que dentro de uma família disfuncional se sente inadequado. Ele se torna extremamente perfeccionista na vida adulta. Se torna um adulto com autoestima muito baixa, tem problemas com relacionamentos interpessoais, não consegue confiar nas pessoas e se sente responsável por tudo e por todos. E ele foi condicionado a não errar nunca. Então ele sente que ele não pode fazer nada de errado. Ele quer estar sempre no controle de tudo e ele busca validação externa. O outro é quem dá o valor dele. E por ele exercer o papel de herói, ele quer se tornar o orgulho da família. Por ele exercer esse papel de herói, ele quer ser o troféu da família abusiva, para poder ostentar para os outros irmãos. E também porque o cuidador narcisista condiciona esse filho herói a ter sucesso na vida, porque se ele suceder na vida, nós não temos problema, aqui dentro de casa não há nada de errado. Porque se tivesse algo de errado, ele não teria tido tanto sucesso na vida. Ele é condicionado pelo pai, o cuidador narcisista, ter sucesso para que ele possa também triangular com os outros filhos e comparar esse filho herói com os outros filhos que não se sucederam. Esse filho herói ele se sente oprimido, tem um temperamento explosivo, sofre extremamente com ansiedade. O cuidador narcisista reflete no filho herói tudo o que ele gostaria de ser. Então esse filho é programado para suceder na vida porque a pessoa narcisista não conseguiu. E ele sente que ele só será amado e não será abandonado nem rejeitado se ele tiver sucesso para ser o orgulho do pai abusivo. Agora vamos para o filho de ouro, O filho de ouro é aquele filho que faz de tudo para ter a aprovação do cuidador narcisista. Ele também é aquele irmão que dedura todos os outros irmãos para o cuidador narcisista. Fica de olho em todo mundo para ver se todo mundo está fazendo algo de errado para dedurar, para ser visto como bom. Porque o filho de ouro, geralmente, seja ele homem ou mulher, é a extensão do cuidador narcisista. Ou seja, o filho de ouro é outro narcisista. Ou se você nasceu em uma família que não é narcisista, mas tem traços narcisistas, esse filho será a extensão daquele cuidador. O filho de ouro tem a função dentro da dinâmica tóxica, falar tudo que ocorre de errado sobre os outros irmãos para o cuidador narcisista. Ou seja, ele é o puxa-saco, porque ele faz de tudo para agradar. Ele não é visto porque ele é também. Ele é visto como aquele troféu que é colocado na estante. Esse filho ele não é permitido falhar e não é permitido ser fraco. Porque, de fato, o filho de ouro é só uma caricatura. Porque ele não tem nenhum ouro, Esse filho de ouro, junto com o filho herói, são os que mais o cuidador narcisista faz triangulação com os outros filhos menos favorecidos. Para causar, conflito entre os filhos. O filho de ouro ele tem a função de manter a imagem da família perfeita. O filho herói e o filho de ouro, eles são cúmplices do cuidador narcisista. Eles ajudam o cuidador narcisista, seja ele pai ou mãe, a abusar os outros irmãos. E é claro, até chegar a vez deles, Que é nesse momento que quando o abuso se volta para eles, eles descem do pedestal.
Esse filho herói, esse filho de ouro, eles estão sempre com uma façada, né, de que está tudo bem, minha vida é maravilhosa, não há nada de errado. Eu não tenho problema nenhum, minha vida é perfeita, mas por dentro eles estão morrendo, eles estão sendo comidos pelo perfeccionismo. Eles têm dificuldade em ver, em conseguir achar a verdadeira identidade deles, porque isso foi perdido na infância, tentando agradar sempre o cuidador narcisista. Geralmente o filho de ouro, ele sofre muito com ansiedade, né? Porque ele sente muita pressão para ser bom em tudo, para agradar a todo tempo. E ele também sente-se oprimido. O filho invisível, ou também conhecido como filho perdido. Esse é o filho que é ignorado pela família abusiva. Filho que passa mais tempo sozinho, não tem nenhum relacionamento, não tem muitos amigos e prefere viver isolado do mundo. E ele reconhece que a família está errada, mas ele tem medo de pontuar isso. E ele também tem medo de se rebelar contra a família abusiva. De que se ele se rebelar e pontuar tudo que há de errado, ele tem medo do que possa acontecer com aquela família. E ele também tem medo de abandono e de ser rejeitado e não ser amado. Então, para ele evitar ser abusado, ser colocado para baixo, ser maltratado, né? Ele se esconde atrás da sua própria sombra. Porque quando o abuso ocorre, quando existe o caos naquela dinâmica, o que ele quer é desaparecer dali. Então, a forma que ele encontra de sobreviver é ficando calado, é ficando de canto, para passar despercebido e não ser abusado. Geralmente, é aquele filho que desconfia de tudo e de todos. Ele se abandona totalmente para servir o cuidador narcisista. Geralmente é onde ele se sente seguro, é a sua zona de conforto, tanto que ele não quer se relacionar, ele não quer sair, ele não quer estudar, ele não quer fazer nada, só quer ficar dentro de casa. Ele é o filho que ele evita contato social a qualquer custo. Internamente eles se sentem rejeitados, abandonados, despercebidos. A sensação que eles têm é que poderiam nem existir. E geralmente o filho invisível ele sofre muito com depressão. O filho vítima. Esse filho vítima ele também é conhecido como filho ERIC ou IP. Aquele tipo de filho que quando ele cresce em uma dinâmica muito abusiva, muito violenta, com abuso de substâncias, ou seja lá qual vício que seja vício em jogos, vício em drogas, vício em sexo. E ele começa a refletir esse cuidador narcisista, ele começa a fazer o mesmo. Muitas vezes esse filho entra nos abusos de substâncias, em qualquer tipo de vício, não porque ele viu no cuidador narcisista, mas porque é uma forma também dele lidar com todo o trauma que ele sofreu. Então ele pode espelhar isso de amigos, de companhias, para poder lidar com todo aquele caos, todo aquele estresse que ele vive em casa. Ele fica muito concentrado no cuidador narcisista. Tem dificuldade em confiar no outro, porque ele se sente rejeitado pela família disfuncional dele. Então ele sofre muito com ansiedade e entra muito cedo no abuso de substâncias. Porque na infância, quando essa criança era pequena, ela queria estar no controle para poder evitar ser abusado. Porque sem ter o controle da situação, algo ruim pode acontecer. Então ele cresce com medo de decepcionar o cuidador narcisista, para que esse cuidador não pense que ele é fraco. Tem um medo extremo de mudança. Ele se sente totalmente conturbado pela ideia de ter que mudar. O filho cuidador. Esse tipo de filho é o filho que tenta consertar todos. Ele vê o abuso e vira um cúmplice. Ele é o filho que ajuda o cuidador narcisista a jogar o lixo embaixo do tapete. E protege, né, o comportamento do cuidador narcisista, para que ninguém venha descobrir. Geralmente o filho cuidador é o filho mais velho, mas não é regra, tá? Isso pode mudar. O filho cuidador é obrigado pelo cuidador narcisista, né, a cuidar de todos os outros irmãos que virão depois dele. Porque ele passa a ser visto pela família tóxica que o valor dele está no que ele faz para os outros. E ele é aquela pessoa que tenta manter todos felizes e em paz dentro da família tóxica. Porque nada acontece aqui dentro de casa. Tá tudo bem, vamos esquecer de tudo. Geralmente ele se nega a ver que existe algo de errado ali dentro daquela dinâmica, para manter a paz e evitar confrontar o cuidador narcisista. Para não ser rejeitado pelo cuidador narcisista, ele tenta agradá-lo ao máximo. Mas percebe que mesmo agradando, o abuso ocorre. E ele, é claro, se sente totalmente derrotado e o ciclo continua. O filho mascote. O filho mascote é aquele filho que tenta manter o bem-estar da família disfuncional.
fazendo graça, contando piadas para descontrair o clima tenso de uma relação abusiva. Porque o clima dentro de uma dinâmica familiar tóxica é tão caótico que toda hora que o abuso ocorre com algum membro daquela família, ele solta uma piada, uma gracinha que é para descontrair, para fazer aquela pessoa que estava triste, colocada para baixo, sorrir de novo. E ele usa o humor para sobreviver, para fugir das suas dores, da raiva que ele sente. Porque ele se sente impossibilitado de ajudar e ajudar todos os membros daquela família a sair do abuso. Então ele está sempre tentando manter o humor em meio ao estresse. E após ele ver algum irmão sendo abusado, ele faz uma brincadeira, que ele evita a realidade trágica que ele vive, usando o humor para aliviar o sofrimento. Porque no fundo, esse filho se sente ressentido, com raiva, triste, porque ela não desenvolveu a sua verdadeira identidade. Então, geralmente, esse tipo de filho mascote sofre com depressão, com vazio, solidão. Muitos filhos mascotes que crescem em famílias disfuncionais se tornam ótimos comediantes. Sofre com medo de não ser amado. E ele é o filho que é divertido. Mas, infelizmente, na fase adulta, esse filho pode se envolver com abuso de substâncias também, como cocaína, êxtase, para manter aquela vibe de alegre. Ou também pode abusar de álcool também, para se sentir sorridente, feliz. E quando ele passa a entrar em vícios, é porque a realidade bateu a porta. Por último, o bode expiatório, a ovelha negra. Bom, o bode expiatório ele é tido pela família tóxica, como o filho delinquente. A vergonha da família, a pessoa problemática, dramática. O bode expiatório ele se torna o bode expiatório porque ele tenta trazer à tona os problemas que existem ali dentro daquela dinâmica familiar abusiva que essa família nega que exista. Porque a família dele vive em uma bolha, vive de aparências. E a ovelha negra, por sacar o jogo, eles veem como uma ameaça, que pode destruir a façada que eles mostram para as outras pessoas. Então, eles usam o bode expiatório como saco de pancada e culpam ele por tudo que eles fazem de errado, para que ele fique extremamente confuso e ache que ele é o problema, que ele é o culpado de tudo e que ele é um erro por existir. Mas que, na verdade, o bode expiatório, dentro de uma dinâmica familiar abusiva, ele é o único que tem ainda sanidade mental. É o único que é autêntico, que é espontâneo e que fala a verdade. E bate de frente mesmo. Só que acaba pagando um preço bem alto por confrontar o cuidador narcisista. Enfrentar também o bullying dos irmãos. Geralmente, o bode expiatório ele é excluído da família abusiva. Porque ele é tratado pela família abusiva como sendo a aberração, a vergonha. Então, o que a gente pode fazer é seguir nossa vida, perdoá-los e deixar o passado no seu lugar, para que a gente possa ter paz e viver leve. Porque no fundo, nós temos que entender que nossos cuidadores nos trataram da forma que nos trataram porque eles também foram traumatizados, porque eles também foram maltratados e nem sequer tinham conhecimento disso. Pela falta de conhecimento também não procuraram se tratar, cuidar das suas feridas. Então, nós como adultos hoje que temos acesso a todo tipo de informação, é nossa obrigação curar o trauma que nos foi causado. Perdoar os nossos pais, perdoar a nossa família e ter compaixão dela, mas você não é obrigado a ficar com ela. Porque perdoar não tem nada a ver com reconciliação e esquecimento. Você tem que perdoar, mas você pode não esquecer. Você tem que lembrar de tudo que ocorreu para você não voltar mais para aquele lugar, mas você tem que remover a dor da memória. Então, dentro de uma dinâmica familiar disfuncional, qual foi o papel que você exerceu? Deixa nos comentários. Vou finalizar por aqui. Muito obrigada e vejo vocês em breve. Tchau!